Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Hoje nós vamos falar de uma canção muito significativa do movimento tropicalista. Então, nós vamos analisar verso a verso e por meio, como nós sempre fazemos, por meio dessas letras, da interpretação, da análise, nós vamos construindo, então, o contexto histórico, como a gente sempre faz. Não sei se você me conhece. Eu estou nas 3 mídias, no Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre com esse propósito, por meio das canções, reconstruir a história. Então, a gente acaba aprendendo aí um pouquinho de música, um pouquinho de história, até porque os compositores são muito influenciados por aquilo que estavam vivendo, não é? Tanto no ponto de vista nacional quanto internacional, obviamente que tem a sua subjetividade ali colocada nas letras. A gente tenta esgotar, na medida do possível, todos esses aspectos, legal? Então, eu te convido aí para a gente começar essa análise da canção. Primeiro de tudo, pessoal, quando essa música foi gravada, o baterista da banda foi ao microfone e ficou fazendo uma brincadeira, né? Como a gente conhece, né? Quando as pessoas vão lá e falam testando, testando, só que ele já aproveitou e fez uma brincadeira, né? E disse o seguinte: quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei: tudo que se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss da época gravou. Inclusive, essa referência, o Gauss da época, era o técnico de som, né? Então, ele fez essa brincadeira aí, o Gauss da época gravou. E para vocês perceberem que a ideia é essa, tentar aqui destrinchar o que foi o tropicalismo, por meio, né, nós temos várias outras canções que nós vamos trazer aqui, mas hoje nós vamos focar nessa canção chamada Tropicália. Inclusive, vai dar nome ao movimento, e não sei se você sabe, esse nome, o Caetano, foi inspirado por uma obra do Hélio Oiticica, que tinha esse mesmo nome. Então, ele deu nome à música e acabou dando nome ao movimento. Por isso que eu escolhi essa canção. Caiu bem essa fala, tanto é que o arranjador, que era o Júlio Medalha, ele resolveu incorporar ao início da canção. Tinha muito a ver, né? A ideia da temática, porque ele faz referência ao Caminha, e no fundo, não só o tropicalismo, mas hoje estamos falando do tropicalismo, procura justamente isso, né? Discutir o Brasil, discutir as questões, os problemas do Brasil, ou as suas características, enfim. Então, ele brilhantemente percebeu isso e incorporou. Então, se você for ouvir, eu recomendo, você tem que ouvir a canção, pessoal, porque muitas vezes só a interpretação da letra não é suficiente, você tem que ouvir porque a música, ela também faz parte, né? Ela também tem uma história fundamental, principalmente nesse movimento. Aí você vai me falar, mas professor, por que você não colocou, né? Não coloca para a gente ouvir? É que por razões aí de direitos autorais, muitas vezes os canais derrubam o vídeo. Então, vocês vão me desculpar, até a gente resolver essa questão, nós vamos ter que nos limitar aí a interpretar a letra sem a canção. Mas a gente deixa sempre como sugestão, é muito fácil você procurar essas canções nos sites de busca, coloca lá o nome da letra e você ouve tranquilamente. Então, voltando à ideia da incorporação dessa fala, né, do baterista, ela, como eu disse, caiu como uma luva dentro dessa análise. Mas vamos então avançar um pouco mais e já analisar os primeiros versos. Pessoal, para facilitar aqui o entendimento e a localização mais rápida por parte aí de vocês, eu coloquei em cores diferentes, mais ou menos o assunto que nós vamos tratar. Então, por exemplo, quais são as características mais marcantes do tropicalismo? A primeira delas é que não é uma história muito linear. Então, por exemplo, se eu vou contar uma história para vocês, eu vou começar, era uma vez, não é? Depois vai ter o meio, o miolo da história,
e vai finalizar, foram felizes para sempre. Tem um começo, né, em outras palavras, meio e fim. Os tropicalistas romperam com essa regra, já é uma primeira característica do tropicalismo. Então, não há necessariamente essa ordem, não há uma história muito linear, é como se fosse uma colagem de palavras soltas. Em outras canções, isso também é muito claro. Então, nessa, nós vamos analisar, daqui a pouco já vou direitinho ali para a letra. Existem outras canções também, onde isso é muito claro. Mas, enfim, então vocês estão percebendo que a letra não conta essa história assim tão linear. Isso tem muito a ver, como, por exemplo, pessoal, toda a influência, por isso que eu falo para vocês, ao final nós vamos também falar um pouquinho sobre isso, o contexto histórico, a influência de outros artistas, de outros campos do cinema, do teatro, da literatura, tudo isso vai influenciar esse movimento tropicalista. Como eu disse, no momento oportuno, nós vamos ver item por item. Então, vamos ao primeiro. Essa, como disse, falta de linearidade. Tem uma inspiração muito forte do cinema do Glauber Rocha. Também interessante, se você quiser se aprofundar nesse tema, se é que já não conhece, Terra em Transe é um filme que ele vai começar, a primeira cena do filme, ou uma das primeiras, na verdade, é uma das últimas também. Então, ela não tem, como eu disse, aquela linearidade como é muito comum, né, das obras. Então, é o primeiro aspecto que eu destacaria. Mas vamos, como eu disse, prometi para vocês aí passo a passo. Vamos ver esses primeiros versos aqui. O que nós podemos tirar? Então, olha, em azul aí. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Aqui, pessoal, tem dois aspectos aí que são interessantes para a gente discutir. Os dois primeiros, sobre a cabeça os aviões, sobre os pés os caminhões, nós podemos fazer aqui uma análise sobre essa questão da urbanidade, não é? Foi essa, eu já venho falando isso em outros vídeos, não sei se você já assistiu, desde 30, né, passando aí então pelas décadas de 40, 50, agora estamos chegando na 60, o Brasil estava cada vez intensificando esse processo de urbanização, de industrialização. Então, isso sugere, logo nos primeiros versos, essa referência a uma cidade moderna, né? Uma cidade bastante urbanizada, cosmopolita. E ele diz ainda nesses primeiros versos: aponta contra os chapadões meu nariz. Aqui tem uma referência, esse é uma figura até meio alegórica, não é? Uma figura meio surrealista, a ideia desse nariz apontando para os chapadões. E os chapadões, você sabe, é o centro do Brasil, onde inclusive está localizada Brasília. Ele vai fazer, inclusive, uma referência logo em seguida sobre essa cidade, né, que tinha sido, a gente pode dizer assim, né, quase que acabada de ser construída, porque às vezes nós, contemporâneos, a gente olha para o passado e não percebe essa proximidade, não é? Brasília foi inaugurada, por exemplo, em 60, e o movimento tropicalista surge ali em 67, 68, então era uma coisa muito recente para eles, né? Essa mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. E aí segue, então, agora vamos analisar esse bloquinho aí que eu coloquei em vermelho. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Aí, como eu disse, na sequência viria essa referência bastante clara sobre a construção de Brasília, certo? O monumento no Planalto Central, obviamente, é uma forma de se referir a Brasília. E eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, a gente poderia aí colocar como uma referência os líderes, não é? Aqueles que vão organizar tudo. Então, é uma referência aí, talvez, ao populismo. Como eu disse, a gente fala talvez porque o artista, quando ele cria, ele tem, óbvio, uma intenção, mas, às vezes, ela foge. Já isso é muito comum quando a gente ouve
alguns artistas dando depoimento, alguém analisa a letra e ele fala, poxa, eu não tinha nem, né, me atentado para esse detalhe. Enfim, então, às vezes é proposital, às vezes nem o próprio artista tem esse domínio todo sobre a sua obra. Continuando, diz assim, viva a bossa, viva a palhoça. Pessoal, esses versos aqui, tem uma referência, por exemplo, à bossa nova. A bossa nova também está surgindo mais ou menos nesse período, né? Finalzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60, com João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Então, ele faz essa referência à bossa e à palhoça. Então, aqui, uma característica também muito marcante do movimento tropicalista, que é essa mesclagem do moderno e do arcaico, não é? Então, a palhoça seria uma referência ao basado, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos falando justamente do início da canção, dessa cidade urbanizada, né? Com aviões, com caminhões, e aí viva a palhoça, quer dizer, viva também esse lado arcaico, esse lado rural, que também o Brasil carrega muito forte. E, diga-se de passagem, até os dias atuais. Continuando, o monumento é de papel crepom em prata. Então, aí vocês estão vendo uma certa crítica que ele está fazendo, né? Quer dizer, o papel crepom, que é um papel que se desmancha com água, né? Se desmancha muito facilmente, e a prata, que é um metal nobre. Então, aqui, mais uma vez, essa característica, como eu estava dizendo, do tropicalismo, que é misturar elementos contraditórios. Acabamos de falar do moderno e do arcaico, aqui, certo? Outra contradição aí. E aí ele continua: os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. Aqui, mais uma vez, referências, e é uma característica, pessoal, muito marcante do tropicalismo e do próprio Caetano Veloso, né? Ele é um dos autores que faz muitas citações. Então, aqui há referências àquela, por exemplo, literatura romântica do Brasil, né? Os Olhos da Mulata, de atrás da verde mata o luar do sertão, é uma referência, não há gente ou não luar como esse do sertão, que é do Catulo da Paixão cearense. Então, o Caetano, ele usa muito essas referências da literatura, como eu disse, às vezes do cinema, e nós vamos, como eu disse, passo a passo aqui, destrinchando. Hoje, vamos nos limitar a essa canção, mas com certeza o Caetano será um personagem de muitos outros vídeos. Continuando então, na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E no jardim, os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Olha que interessante, por isso que eu falo para vocês do contexto histórico, como é fundamental. Essa música foi composta em 67, 68, ali na viradinha, não é? O Brasil estava vivendo a ditadura militar, então a direita é uma referência, obviamente, a direita que estava no poder, no seu lado mais truculento, né? Porque na política existem várias nuances, você pode ser de direita, mas não necessariamente defender a ditadura. Então, mas nesse caso aí, é uma referência a esse período ditatorial. Então, olha, na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. Ele faz essa crítica, né? Quer dizer, eles estão autenticando uma eterna primavera. E nos jardins, os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Então, vocês vejam que crítica, os jardins, uma alegoria muito marcante na obra do tropicalismo. Então, esse jardim que sugere algo bonito, né? Logo vem à nossa mente flores, algo, né, belo, e os urubus passeando entre os girassóis, né? Quer dizer, o urubu, que é uma referência aí a algo negativo, né? Então, essa crítica aí que ele faz, bem interessante. E, continuando, diz assim, viva Maria, viva Bahia. Aí, talvez uma referência a ele próprio, né, sendo baiano, e também muitos baianos fizeram parte do movimento tropicalista, né, quase todos.
você pegar o Tom Zé, se você pegar o Gilberto Gil, por exemplo. Então, ele faz aí uma homenagem à Bahia, né? Que no fundo foi o berço aí também das principais lideranças, vamos dizer assim, desse movimento musical. Vamos avançar? Agora, pessoal, olha que interessante. No pulso esquerdo, o Bang Bang. Então, ele estava falando ali da direita, né? Autenticando a Eterna Primavera. Agora ele fala no pulso esquerdo, o Bang Bang. Agora, vocês notaram, pessoal, ele não fala na mão esquerda. Ele usa a expressão o pulso esquerdo. No pulso esquerdo, o Bang Bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Em relação à direita, agora vamos à esquerda. Você pode ser de esquerda, mas, por exemplo, não defender a luta armada. E ele faz também uma referência a esse samba, né, do tamborim, talvez a um nacionalismo, já que o samba é um símbolo do Brasil. Enfim, então, avançando aí, emite acordes dissonantes. Coloquei aí em verdinho. Esses acordes dissonantes é uma referência à própria característica de algumas canções tropicalistas, que é rica desses acordes dissonantes. Então, aí uma referência direta à própria produção musical deles, não é? Continuando, pelos 5.000 alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Então, esses senhoras e senhores, parece que está começando, assim, a apresentar um programa de TV, né, no circo, por exemplo, né, geralmente é assim, não é? Senhoras e senhores, vem aí. Então, ele faz essa referência a até esse universo, né, da televisão, do espetáculo, e também, como eu disse, está embutido aí também uma crítica, né, a essa característica. E avançando aí, vive Iracema, vive Ipanema. Pessoal, Iracema pode ser a Iracema do José de Alencar, né, como disse, ele faz muitas referências literárias. Nós vamos voltar a esse assunto. Alguns autores também, analistas, críticos, né, de música, de literatura, falam dessa possível também referência à América, né, já que Iracema é um anagrama de América, então eles tinham essa proposta, né, assim, essa visão latino-americana. Em outras canções eles fazem muita referência a isso, aqui muito sutilmente, não é praticamente só nessa frase aí que a gente extrai, mas extrai por quê? Porque existem as outras canções que estão nos fornecendo dados para a gente fazer essa análise. Não é assim aleatoriamente, porque apareceu aqui, necessariamente é uma referência a essa característica, essa proposta de latinidade. Ela vem, como eu disse, de outras canções que nós vamos trazer aqui, com certeza, em outros momentos. E aí ele contrapõe a Ipanema. Então, vocês viram, sempre nesses versos, ele faz sempre meio que um contraponto, como estava dizendo, que é uma característica do tropicalismo, de colocar contraditórios, né, lado a lado. Então, Ipanema seria ali uma referência ao bairro, né, do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, tem a famosa música Garota de Ipanema, já que a gente está falando de música, que é um bairro nobre, é um bairro que, por exemplo, lança moda no Rio de Janeiro, e se lança no Rio de Janeiro, lança para o mundo. Enfim, também é uma leitura aí possível desses versos. Vamos avançar. Pessoal, aqui, domingo é o fino da bossa. Haviam 2 programas de TV que na verdade eram realizadas no teatro, né, e transmitidas aí pela TV. O Fino da Bossa, que era apresentado pela Elis Regina e o Jair Rodrigues, que levava geralmente pessoas da chamada MPB. E havia a Jovem Guarda, que teve como líder Roberto Carlos, o Erasmo, a Vanderleia, e havia uma certa tensão entre esses 2 grupos, porque um se dizia fazer uma música mais brasileira, mais autêntica, e, e a Jovem Guarda não, já fazia uma música mais comercial, sem, assim,
nenhuma pretensão de renovação, na verdade, pode-se dizer, né, que sem aqui entrar no juízo de valor, gente, mas que era uma música mais, assim, vamos dizer, importada, do rock lá de fora, mas sem aquela, como disse, aquela visão crítica da sociedade, da economia, da política, uma música mais de entretenimento, enfim, então ele faz essa referência aí ao programa, né? Ou seja, nos domingos, que era apresentado, domingo é o fino da bossa. E aí eu destaquei ali, fiz uma chavezinha para você acompanhar melhor. Veja só, domingo, segunda e terça, né? Quer dizer, uma sequência ali da semana, ele faz essa brincadeira também interessante. Então, segunda-feira está na fossa, quer dizer, passou aquela euforia, né, do final de semana, você está na fossa. Terça-feira vai à roça. Aí, mais uma vez, aquela referência, como eu estava dizendo, ao Brasil agrário, rural. E aí ele continua, o monumento é bem moderno, quer dizer, mais uma vez a referência ali a Brasília, porque Brasília, pessoal, acabou sendo também criticada nesse sentido pelos tropicalistas, porque era uma obra que pretensamente queria mostrar um Brasil moderno, aquela arquitetura arrojada do Niemeyer, do urbanismo do Lúcio Costa, só que o Brasil continuava com aquelas mazelas, a favela, falta de moradia, que nós discutimos, inclusive, na última conversa que nós estávamos falando da saudosa maloca do Adoniran Barbosa. Então, é uma crítica que os tropicalistas, e nessa música em especial, é feita, né? O monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno e que tudo mais vai para o inferno. Essa frase, que tudo mais vai para o inferno, é uma referência a uma música do Roberto Carlos. O Roberto Carlos cantava no final, né? E que tudo mais vá para o inferno. Então, era muito criticada também pelos compositores da chamada canção de protesto, porque dizia que esse verso, né, em especial, era um verso muito alienado, ou seja, enquanto se vivia a ditadura, todo aquele contexto político, o Roberto Carlos dizia, né, que só importava ali com seu namoro e finalizava, né, na canção, que tudo mais vai para o inferno. Então, se você comparar, ele está fazendo referências à Jovem Guarda, ali se contrapondo ao fino da bossa que ele cita aí no primeiro verso, que eu deixei em vermelho, também, como sempre falo aqui, para a gente se localizar mais rápido, tudo bem? E, finalmente, ele vai, viva a banda. Aqui, pessoal, nós podemos fazer duas leituras. Primeiro, em relação à banda do Chico Buarque. Então, acho que todo mundo conhece, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisas de amor. Era uma música de muito sucesso na época. Inclusive, valeu o prêmio, né, para o Chico Buarque, primeiro colocado. E, então, ele pode tanto estar fazendo uma homenagem ao Chico, como também fazendo mais uma vez referência àquele Brasil mais provinciano, das bandas que fazem, né, muitas vezes nos coretos, as festas cívicas. Então, pode ser feita essa leitura. Como eu disse, sempre com base, pessoal, no todo, né, na obra toda do tropicalismo. E a referência a Carmen Miranda. E interessante, pessoal, que nesse verso aí, ou nessa frase, quando ele faz essa menção a Carmen Miranda, ele repete da, referência ao dadaísmo. Na capa do disco, Tropicália, tem uma foto do Prat, né, segurando um pinico. Isso que eu falo, de referências, que nós não estamos falando apenas no achismo. Você vai ver lá o movimento dadaísta, você coloca o Duchamp, você vai ver que ele colocou no museu um objeto, né, industrializado, um mictório, e colocou lá a assinatura dele. Então, ele era uma forma de fazer uma crítica, né, e uma reflexão. O que é arte? Os elementos industrializados podem também ser objetos de arte, enfim, uma longa discussão, mas como eu disse aqui, apenas uma referência ao dadaísmo, que com certeza eles beberam dessa fonte, de criticar o que está estabelecido, não é? Em uma outra canção, o Caetano fala, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas,
Então, essa é uma característica da dadaísta. E a Carmen Miranda, porque a Carmen Miranda também sofreu, como sofreram os tropicalistas, por usarem, por exemplo, no caso do tropicalismo, usar a guitarra. Carmen Miranda, óbvio, por outra razão. Carmen Miranda fez algumas canções, inclusive eu tenho um programa sobre a Carmen Miranda aqui. Se você tiver curiosidade, procura no meu canal, que você vai achar lá. A Carmen Miranda foi criticada porque ela fez uma música que ela cantava metade em inglês, metade em português, South American Way. Os nacionalistas viram aquilo como com uma certa reserva. E aí ela responde, né, disseram que eu voltei americanizada. E os tropicalistas, inclusive, houve uma passeata de alguns artistas contra a guitarra, isso é muito famoso. Então, ele está fazendo essa referência, né, essa homenagem a Carmen Miranda, que trouxe elementos de fora para a sua música, mas que não deixou de ser brasileira, né, em função aí desse elemento comum aí, ele fez essa homenagem a Carmen Miranda, e aí mais uma vez, e aí só repete, né, Viva a Banda, Carmen Miranda. Pessoal, olha, agora nós chegamos aí ao final, né, estamos chegando ao final da análise da letra, e fica esse recado aqui, né? Vocês têm que ter como referências aqui, é óbvio que não esgota, mas vocês ficarem sempre atentos quando forem estudar o tropicalismo. Nós vamos voltar aqui com Gilberto Gil, com Tom Zé, com todos esses cantores, não é? A Nara Leão. Nós vamos falar, inclusive, essa semana mesmo já vou fazer sobre a capa do disco. Nós vamos fazer uma análise da capa do disco e de algumas canções do primeiro LP, né, que inaugurou aí o movimento tropicalista. Então, fica aí atento, se inscreve no meu canal, não deixa de acionar o sininho, porque aí você recebe quando o vídeo ficar pronto, né? E eu já até vou adiantar que diariamente eu estou nessas 3 mídias. Então, às vezes, bastante curtinho, às vezes 1, 2 minutos, análise de uma letra, de uma curiosidade, e às vezes um pouquinho mais extenso, como foi o papo de hoje. Então, fica esse convite para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber os avisos. E logo, logo eu vou fazer análise dessa capa do disco. Mas, olha, vamos deixar aqui, como eu estava dizendo, para a gente acompanhar juntos, vocês acompanharem. Então, essa influência do rock, que eu já falei, os Beatles, tanto né, no uso das guitarras, quanto, por exemplo, na concepção, o disco, né, que deu origem ao tropicalismo, ele não tinha espaços entre as músicas, isso era uma característica, né, do Sgt. Peppers, dos Beatles, do rock, né, de uma maneira geral. O Cinema Novo eu citei aqui, né, o Glauber Rocha, Terra em Transe em especial, Elliot C., que eu também citei aqui, com a sua obra Tropicália. Na literatura, o concretismo também. Só que aí, pessoal, eu quero analisar o concretismo numa outra música. Aí nós vamos fazer um programa específico sobre o Gilberto Gil, e ele fez e aí você tem que visualizar, né? Porque a obra concretista, sem visualização, fica muito vazio, né? Fica pobre. E a ditadura, né? Quer dizer, enquanto tudo isso acontecia, nós estávamos vivendo ali a ditadura militar. Então, é mais um elemento. Acho que vocês sabem que tanto o Caetano quanto o Gilberto Gil chegaram a ser presos, foram obrigados a sair do país. Então, todo esse universo de contestação, dessa efervescência cultural, né, que foi nos anos 60, lá fora, o movimento hippie, né, a forma deles se vestirem, por isso que eu falo que cabe aí uma outra análise, um outro programa, porque, na verdade, são vários programas, né, para analisar o tropicalismo, não vai ser 1 ou 2 programas, nós vamos ter que ficar aí bastante tempo para ver. Na medida do possível, a gente vai avançando aí, tentando, se é que é possível, esgotar esses assuntos. E cada programa eu vou escolher um artista diferente, ou às vezes o mesmo artista, mas outra música, porque cada música vai ilustrar uma característica mais marcante. Hoje foi escolhida essa,
mas nós vamos nos encontrar novamente falando do tropicalismo. Então, eu aguardo vocês aí nos próximos programas, beleza? Então é isso. Caminhando e cantando, até a próxima canção.